Meus amados, a paz do Senhor Jesus, a todos vocês que estão nos dando a honra de estarem acompanhando o estudo bíblico sobre a escatologia bíblica, um assunto muito importante para a igreja e para você que anseia um dia vencer o curso desse mundo maligno e alcançar o prêmio da eterna salvação nos oferecida por Deus por meio de Jesus Cristo, seu Filho, e nos ajudada, nos fortalecida pelo Espírito Santo que atua nesse tempo da graça. No vídeo de hoje estaremos trazendo aqui uma palavra sobre o uso do termo fogo pelo apóstolo São Paulo quando ele diz que as nossas obras e não os obreiros passarão pelo fogo da aprovação ou da reprovação divina. E uma das dificuldades de todos os teólogos é justamente interpretar esse termo fogo no tribunal de Jesus Cristo. Embora a Bíblia ou o Novo Testamento fora escrita na língua do povo, no koiner, isto é, o grego do povão, por assim dizer, não aquele grego clássico da alta sociedade, mesmo assim nós temos dificuldades de entender qual é o verdadeiro sentido, a verdadeira interpretação que Paulo queria nos repassar, emprestando essa linguagem simbólica, figurada, para descrever esse momento de aprovação ou reprovação no tribunal de Jesus Cristo. Pois bem, a prova pelo fogo. Para iniciarmos esta aula, convido você a abrir a sua Bíblia na primeira carta de Paulo a Coríntios, no capítulo de número 3, e o versículo de número 13, que diz a seguinte expressão: sua obra será mostrada, porque o dia a trará à luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. E a minha pergunta é: no que tange a este fogo, como eu digo, muitas interpretações foram escritas, ensinadas, faladas, mas uma coisa é certa: nós não temos uma interpretação coesa dentro
do pensamento do escritor. Ninguém sabe o que tinha na mente de São Paulo quando ele procurou expressar esse momento em palavras humanas. Eu, na minha humilde forma de pensar, eu vejo nesse texto que a onisciência de Deus vai estar presente em cada ato, em cada processo de julgamento. E eu volto a lhes dizer, estamos falando de julgamento de obras. Não se trata de julgamento de obreiros. Queridos irmãos, todos os nossos atos, evidentemente, passará diante dos olhos de Deus, da onisciência de Deus. É interessante que no livro de Êxodo, no capítulo 13, e o versículo de número 21, a palavra de Deus diz: durante o dia, o Senhor ia adiante deles numa coluna de nuvens para guiá-los no caminho, e de noite numa coluna de fogo para iluminá-los, e assim podiam caminhar de dia e de noite. Nessa linguagem tão simples e tão clara, a gente entende que o povo de Israel no deserto estava sobre a mira de Deus, tanto de dia como de noite. Durante a noite, o fogo clareava e o povo estava patente aos olhos de Deus. Durante o dia, a nuvem os protegia do calor escaldante do sol. Mas o que extraímos no versículo é que, tanto de dia como de noite, os cuidados de Deus, os olhos de Deus, a proteção de Deus estava sobre Israel. Isso fala de onisciência, presença constante, e que de Deus ninguém pode esconder, mas absolutamente em lugar nenhum. No livro de Atos, no capítulo 2, versículo 3, nós vimos ali mais uma linguagem do fogo, quando a Bíblia diz: e viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. O apóstolo São Lucas usa essa linguagem sobre as línguas espirituais faladas pela igreja no momento em que o Espírito Santo veio como um poder, como uma dinamite sobre a igreja. O escritor usa o termo fogo para tentar explicar o poder dinâmico de Deus no meio da sua igreja. E no livro de Hebreus, no capítulo 12, verso 29, a Bíblia diz: pois o nosso Deus é um fogo consumidor. Evidentemente, queridos irmãos, que no tribunal de Jesus Cristo é a presença desse Deus que estará ali avaliando as obras de cada um de nós. O Deus onipresente, o Deus onisciente,
o Deus onipotente, o Deus soberano que está conosco em todos os momentos da nossa vida, desde o nascer até a sepultura. Mas nós temos ainda, no livro de Apocalipse, uma visão muito interessante, que se nós usarmos esta referência para entender o momento do tribunal de Jesus Cristo, nós poderemos chegar bem próximo do que Paulo queria nos passar usando o símbolo do fogo. No Apocalipse, no capítulo 4, versículo de número 8, a palavra de Deus diz: cada um deles tinha 6 asas e era cheio de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Dia e noite repetem sem cessar: Santo, 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 Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era e que é e que há de vir. Na referência em pauta, nós vimos aqui seres cheios de olhos. E isso fala exatamente da onisciência de Deus. No tribunal de Cristo, o passado, o presente, o futuro da sua igreja, do obreiro, estará ali aberto aos olhos de Deus como um livro. Isso nos mostra que Deus conhece todas as nossas ações operadas por meio do nosso corpo em prol da sua obra, em prol do ministério, em prol do cristianismo, de tal forma que jamais deixará de ser recompensado por Deus por tudo que você fez para o Senhor. Por isso aqui a visão interna significa olhos de dentro nesta visão. A visão externa significa olhos por diante. A visão, a absoluta visão circundante corresponde a uma visão infinita que fala justamente da onisciência de Deus. Então, nestas referências bíblicas que citamos para você, nós podemos então deduzir que Paulo estava tentando explicar para os obreiros, para a igreja, que o Deus onisciente, o Deus onipotente, o Deus onipresente, que está em toda parte, que de Deus não se esconde nada, esta onisciência vai estar ali, simbolizada pela presença do fogo, para avaliar a sua obra e lhes dar o merecido galardão, a merecida recompensa. Amém? Que Deus lhe abençoe em nome de Jesus. Espero estar sendo bem claro para você. Na próxima videoaula estaremos falando sobre: no tribunal de Cristo haverá aprovados e reprovados. Deus te abençoe em nome de Jesus.